Olá, desenvolvedores web! Como vão vocês hoje? Antes de começar nosso conteúdo de hoje, peço que vocês cliquem no like se gostaram do conteúdo, se inscrevam para receber as notificações de novos vídeos no canal e também compartilhem o conteúdo nas comunidades de programação. Hoje vamos falar dos sites que eu mais uso no processo de desenvolvimento dos meus sistemas, parte 4, falando sobre a documentação do PHP e do CodeIgniter, framework que vamos usar para o desenvolvimento do nosso sistema. Agora nós vamos falar de dois sites que contêm as normas padrões para o desenvolvimento de qualquer coisa usando a linguagem PHP. Vamos pesquisar aqui mais uma vez pelo PHP The Right Way. PHP The Right Way, ou seja, PHP do jeito certo. Neste site temos aqui o detalhamento de como se deve proceder no processo de desenvolvimento com a linguagem de programação PHP. Aqui ao lado nós temos todos os índices de leitura dessa documentação e aqui nós temos a tela do conteúdo. Nem eu conheço muito bem essa documentação, nós estaremos aprendendo a usá-las junto. Uma coisa que eu sei é que essa documentação ela usa os princípios e padrões das PSRs. O que são princípios e padrões de código que foram descritos através das PSRs? São técnicas usadas para que o seu código ele seja padronizado, para que todos os programadores que venham a usar o seu código, programar no seu código ou acessar o seu código de alguma forma, possa entender o que está escrito dentro do seu código de forma rápida e facilitada. Nos vídeos anteriores, nós observamos, por exemplo, o uso do Composer com o Packagist para carregar as bibliotecas que serão usadas em nosso sistema através de um diretório, de um repositório dessas bibliotecas. Ou seja, aqui nessa página tem o passo a passo de como instalar o Composer na sua máquina e de como usar o Composer para desenvolver os seus programas. Por exemplo, lá no CodeIgniter tem uma parte da configuração onde nós iremos inserir esse vendor/autoload.php, que será o caminho do arquivo que vai instanciar todas as classes que são usadas e necessárias no nosso sistema. Podemos aqui verificar cada passo a passo da documentação, verificar a infraestrutura do nosso Composer, verificar os novos padrões de chamada das classes. Então, todas as boas práticas de codificação estão listadas dentro desse PHP The Right Way, ou seja, a forma correta, o jeito correto de se programar em PHP. Aqui vamos falar sobre Design Patterns, vamos falar sobre Template Engines, ou seja, templates para evitar que as nossas camadas de visualização recebam códigos PHP diretamente. Vamos falar sobre banco de dados, vamos falar sobre erros e exceções, sobre segurança, sobre testes, servidores e virtualização. Todo o processo normatizado, todo o processo padronizado para o desenvolvimento de sistemas através da linguagem PHP estão descritos, ou pelo menos de forma resumida, nessa documentação que nós estaremos estudando durante o processo de desenvolvimento. Outro site que nós podemos apresentar é o PHPFig. Ele contém o agrupamento de todas as PSRs que foram desenvolvidas para o desenvolvimento do PHP com padrões. Por exemplo, a PSR 4 ela trata sobre o Autoloading Standard, ou seja, o padrão de autoloading, o processo normatizado de carregamento das nossas classes dentro dos nossos projetos. Então, aqui tem o passo a passo de como instanciar essas classes dentro dos padrões das PSRs. Temos também a PSR 2, que é o Coding Style Guide, ou seja, ele vai demonstrar o aspecto visual da apresentação do nosso documento. Por exemplo, declaração de namespaces, declaração de instanciamento de classes e todo o processo de escrita da classe, extensões, implementações e interfaces, as nossas functions, as nossas funções. Por exemplo,
Uma normatização do PHP é que as chaves da classe e as chaves dos métodos, elas são abertas abaixo da declaração destes últimos. Tem gente que abre essa chave aqui na frente. Eu mesmo costumo abrir essa chave aqui na frente, abrir essa chave aqui na frente. Mas conforme a PSR2 e o Coding Style Guide, ou seja, o estilo de código padronizado, essas chaves devem ser abertas no fundo da nossa classe e da nossa função. Temos aqui mais alguns padrões, falando sobre código básico, sobre arquivos, sobre linhas, sobre indentação, que é algo extremamente importante no nosso código. Não tem como ler um código não indentado corretamente, falando que esse código ele será sempre indentado com 4 espaços de diferença, ou seja, 4 espaços ou tab. Temos aqui falando sobre as keywords true, false, null, ou seja, as constantes PHP true, false, null serão sempre chamadas em lowercase, ou seja, elas não podem mais ser chamadas em uppercase. A chamada desses retornos em uppercase não respeita mais os padrões das PSRs, que é um padrão normatizado e utilizado, ou que deveria ser utilizado por todos os programadores ao redor do mundo, para permitir uma fácil visualização, um fácil entendimento do código do sistema, independente de qualquer parte do mundo que ele venha. Mais algumas normatizações sobre namespaces e declarações. Então, essa documentação, ela demonstra todos os padrões que foram desenvolvidos para serem respeitados durante o processo de desenvolvimento do sistema. Aqui, por exemplo, fala sobre métodos. Visibility must be declared on all methods. Ou seja, a visibilidade public, private, protected deve ser declarada em todos os métodos. Antigamente, se declarava a função, mesmo dentro do processo de desenvolvimento orientado ao objeto, se declarava a função sem a visibilidade. Agora, na normatização do código PHP, as PSRs demonstraram que é preciso declarar a visualização da sua função. Até porque se você faz uma função privada e não põe privado, qualquer parte do sistema pode ter acesso àquela função. Por exemplo, saldo de conta. Não é interessante que todas as pessoas tenham acesso ao saldo de conta de uma determinada empresa ou uma determinada parte da empresa. Então, é preciso realmente que aquela função seja declarada como privada para que pessoas não autorizadas não tenham acesso àquela função do sistema. Vamos aqui percorrendo mais a documentação para ver se eu acho mais alguma coisa aqui. When present, the abstract and final declaration must precede the visibility declaration. Ou seja, a partir da padronização das PSRs, nos métodos você precisa declarar o tipo de visibilidade das suas funções abstract and final. Abstract and final. Como declara? Por exemplo, final public static function. Essa função tem visibilidade pública. Aqui poderia estar escrito final protected function bar, ou seja, este método seria do tipo privado ou protegido. Vamos aqui percorrer mais um pouco a documentação. Estruturas de controle, por exemplo, não pode existir espaço após a abertura dos parênteses. Não pode existir espaço antes do fechamento dos parênteses. São todas padronizações das PSRs que devem ser respeitadas durante o processo de desenvolvimento, para que o seu programa seja internacionalmente padronizado segundo as PSRs estabelecidas através de uma documentação feita para tal. Aqui ele mostra o tipo de padronização para as estruturas de condições, if, else, if, else. Por exemplo, aqui, ó, ele mostra que a função else, if junta deve ser usada em vez de else, if separada.
mostra casos de switch, while do while, e por aí vai. Ele vai demonstrando todas as padronizações referentes ao estilo de código para cada uma das tags, para cada uma das funções do PHP. Ou seja, as PSRs foram desenvolvidas especialmente para o desenvolvimento com a linguagem PHP e seus frameworks e as suas ramificações. Aqui tem uma conclusão sobre a PSR2. Nós vemos a PSR4 sobre o autoloading, o tipo de autoloading, que já é padronizado quando você usa o Composer. Já vimos a PSR2 sobre o estilo de código. E ainda tem outras PSRs importantes, como Logger Interface, que é a interface de logs do sistema. Existe uma padronização para esse tipo de informação. Existe aqui também os containers de interface. Existem várias PSRs. Existem aqui as PSRs que estão sendo revisadas, as PSRs que foram removidas e as PSRs que foram abandonadas. Também as PSRs que foram depreciadas. Por exemplo, a PSR 0 Autoloading Standard, a 0 ela foi depreciada e deu lugar a 4. É o novo tipo de Autoload Standard, principalmente usado através do Composer. Com a apresentação de todas essas ferramentas, nós demos uma volta gigante em todas as ferramentas e processos que são usados no processo de desenvolvimento com a linguagem PHP e seus frameworks, e nós colocaremos em prática nas próximas aulas o uso de todas essas informações através do desenvolvimento da nossa agência imobiliária. Eu agradeço a todos por terem assistido até aqui. Essas aulas são muito teóricas, porém importantes informações teóricas para continuar no nosso processo de desenvolvimento e saber exatamente do que estamos falando. Agradeço mais uma vez, bons estudos a todos e até a próxima.